Olá! Bom, como a nossa conversa estava muito boa com o professor Humberto Dantas, cientista político e diretor do movimento Voto Consciente, a gente está de volta para uma segunda etapa de perguntas para a gente conversar mais sobre esses projetos que tanto o Humberto quanto a gente, o Observatório, tem trabalhado para fortalecer a democracia e o controle social. Obrigado, Letícia. Eu fico extremamente envaidecido da gente poder fazer um segundo capítulo dessa nossa conversa. Vocês estão utilizando um método que eu ajudei a construir e estão dobrando o meu tempo aqui com vocês, então eu fico extremamente feliz. Obrigado pela oportunidade. Humberto, nessa questão da parceria, entre aspas, entre o executivo e o legislativo, pensando em controle social, você acredita que é importante, é mais positivo que a sociedade influencie nessa relação no parlamento, dizendo aos seus vereadores, para incentivar apoiar os projetos do executivo, ou você acredita que a sociedade deveria mais não fazer esse incentivo aos vereadores e fazer uma pressão mais ao executivo diretamente, não por meio dos vereadores? Eu acho que o que a sociedade precisa entender é que existe um jogo entre o legislativo e o executivo. Isso não faz com que o executivo tenha que morrer, nem que o legislativo tenha que ser destruído, como algumas pessoas costumam dizer. Nós precisamos dos dois poderes, mas precisamos adensar a nossa qualidade, a nossa condição de observador desse jogo. Sim. Então vamos pensar o seguinte. Se um vereador chega no seu bairro e diz assim: olha, Letícia, eu vou trazer um recurso extraordinário do Poder Executivo aqui, por exemplo, vou conseguir a liberação de uma emenda para reformar a escola municipal do bairro. Em troca disso, eu vou votar sim para um projeto do Poder Executivo que privatiza um órgão público, seja ele, por exemplo, um estádio, um autódromo ou um centro de convenções. Então a gente fez essa troca. Te parece razoável? E você vai dizer: eu não frequento estádio, eu não faço nenhuma questão de manter um estádio sob os cuidados do município, eu não frequento pistas de automobilismo e poderia continuar frequentando com ela privatizada, e não faço nenhuma questão de saber que a minha cidade toma conta de um centro de exposições, por exemplo. Então, vereador, acho legal. Agora, a minha pergunta é: há clareza nisso? Porque você pode achar legal. Você, como cidadã, tem direito de achar legal. O seu vereador tem, em tese, direito de negociar politicamente nesses termos algumas questões dessa natureza. O Poder Executivo entra nessa negociação, o Poder Legislativo entra nessa negociação. Eu estou sendo simplório no meu exemplo, mas o que eu estou dizendo é: o quanto nós sabemos disso, acompanhamos isso e cobramos isso, o quanto a gente cobra o vereador, e eu não vou nem usar o meu ou a minha vereadora ou vereadora, mas o grupo, o partido. No caso, a coligação, mas para 2020 dizem que vai acabar a possibilidade de coligações, isso está na lei, mas até setembro a lei pode mudar, eu espero que não, é um primeiro teste, é interessante a gente observar isso, mas a grande questão é: em que medida nós estamos preparados para entender esse jogo sem sacrificar um, maltratar o outro? Por exemplo, o governo federal hoje tem muita dificuldade em governar, e o legislativo está sendo crucificado por alguns setores da sociedade porque, em tese, estaria impedindo a agenda do Poder Executivo. É claro que tem que impedir, até porque, ideologicamente, criticamente, a função do Legislativo é fazer andar ou fazer emperrar uma agenda e fiscalizar essa agenda. Então, faz tempo que a gente não vê tanto ministro indo dar explicação de política pública dentro do Congresso. É uma forma de fiscalizar. Então, é essencial que os cidadãos entendam que o Congresso, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais têm um papel essencial na agenda do Poder Executivo e não devem ser maltratados porque prejudicam e tratados como algo acessório quando aceleram. Isso é política e a gente precisa entender de política. Durante esse processo, aqui dentro do Observatório, os voluntários e voluntárias têm avaliado os projetos dos vereadores, e grande parte dos projetos tem sido nome de rua, prêmios, enfim,
coisas que na classificação, né, a gente coloca como uma classificação de baixa relevância, né, de baixa complexidade, impacto, exato. Baixa complexidade. Legal. De baixo impacto. Como que você enxerga essa questão de projetos de baixo impacto e de baixa complexidade serem muito aprovados e os projetos serem muito propostos e muito aprovados, e os projetos que seriam de interesse mesmo da população são aqueles que a gente não consegue avaliar mesmo, porque são poucos os vereadores que têm esses projetos aprovados. E isso é uma pergunta e uma demanda que os nossos próprios voluntários do grupo do Legislativo têm trazido para a gente e têm se impressionado, né? Como que você enxerga essa questão das complexidades dos projetos? Essa é uma temática extremamente instigante e desafiadora para qualquer grupo que queira promover uma avaliação do Legislativo. Vamos começar pelo que é isso, quer dizer, são comendas, medalhas e etc, etc. São homenagens a pessoas que, de uma certa maneira, em algum momento, estes vereadores que oferecem essas homenagens vão pedir algum tipo ou já tem algum tipo de relação política eleitoral. É do jogo, mas a gente precisa ficar atento a isso. E entender se isso deveria ocupar tanto a agenda do Poder Legislativo como ocupa. Por exemplo, numa casa como a de São Paulo, é comum que haja expediente normal na capital terças, quartas e quintas, e segundas e sextas acontecerem esses eventos mais festivos convocados pelos vereadores. Será que a Câmara Municipal precisa mesmo ser um salão de festas à disposição de parcelas da sociedade que ali querem estar representadas com seus eventos? Vou dar um exemplo que outro dia saiu no jornal Estado de São Paulo. A Câmara Municipal, por exemplo, de Itapevi, instalou uma piscina dentro do plenário, de plástico, encheu essa piscina seguidas vezes com água do município, paga pelo contribuinte, para fazer sessões de batismo de uma dada religião que não cabe aqui dizer qual é, por uma razão simples. Não importa o credo, o Estado é laico, não importa o credo, isso é um abuso do recurso público em nome de algo, de acordo com a reportagem. Alguns advogados dizendo que sim, outros dizendo que não, mas me parece, em termos éticos, morais, algo bastante questionável à luz da função do parlamento na vida das pessoas. Então, é para isso que serve um legislativo? Para fazer evento comemorativo, festivo, religioso, etc.? Ao meu modo de entender, não. Mas os legisladores aprovam uns os projetos dos outros, as agendas dos outros, em nome de uma mega cumplicidade corporativista que me parece danosa para os cofres públicos de maneira geral e bastante benevolente com os círculos políticos eleitorais destes parlamentares ali representados. E essa é uma discussão importante, Letícia, porque para algumas pessoas representar é isso. Afinal de contas, a eleição é proporcional e proporcionalmente aquele eleitorado estaria ali dentro sendo representado naquilo que o seu vereador entende ou o seu vereador entende que seja razoável. Polêmico? Claro que sim. O mesmo acontece com o nome de rua. As pessoas vão dizer, mas você não sabe o quanto dá dignidade para uma pessoa que mora numa rua sem nome, ter a rua nomeada, com CEP, com endereço certinho, etc, etc, etc. Eu concordo plenamente, mas eu observo duas questões aqui muito importantes. Muitas ruas já têm nome. E o que os vereadores fazem, por vezes, é mudar o nome da rua, em algumas ocasiões, em algumas cidades, em algumas realidades, sem sequer consultar os moradores da rua sobre aquele nome. E número 2, será mesmo que eu preciso de um projeto tramitando dentro da Casa Legislativa, gastando recurso, tempo dos parlamentares para que isso seja feito? Será que não valeria a pena uma pequena audiência com os moradores da rua, vinda do Poder Executivo, para decidir com os presentes o nome daquele logrador, né, de acordo com a dignidade daqueles que ali estão, da vontade daqueles que ali estão? Não. Porque eu transformo isso em matéria política e, por vezes, vou capitalizar politicamente com grupos da sociedade que recebem uma homenagem, com famílias, com uma série de questões desse tipo, e as coisas vão ficando mais complicadas, indiscutivelmente, ou pelo menos mais complexas do ponto de vista político. Então, essa baixa representatividade desses projetos em termos de peso político, ela entra num grande caldeirão de cumplicidades corporativistas entre os parlamentares, e estes parlamentares vão se notabilizar por um excesso dessas
medidas propositivas, porque todos ali, de uma certa forma, aprovarão uma quantia equivalente a de todos os outros colegas para se mostrarem à sociedade como indivíduos que estão trabalhando. Esse é o trabalho de um legislador? Com todo respeito, não acredito. Agora, por que é difícil aprovar um projeto de alta complexidade vindo de um vereador? Porque ele precisa convencer os outros. E até ciúme parlamentar é algo que existe nesse país e a gente precisava convencer a sociedade de que toda vez que existe um projeto de muita relevância, a sociedade precisa fazer pressão, mesmo que ele tenha nascido, obviamente, de um vereador, de uma vereadora. E isso não é demérito nenhum, muito pelo contrário, isso é ótimo. E os do executivo passam rápido, ou por vezes passam de forma mais célere, porque o executivo sabe como negociar com o legislativo. E isso é fazer política. Se existe corrupção nessa negociação, a justiça tem que agir. Mas não necessariamente essa negociação é sinônimo de corrupção, como muitos gostam de dizer, e até passam a defender o fechamento do legislativo. Longe da gente defender uma idiotice dessa, uma estupidez dessa, uma violência democrática dessa, mas a gente precisa qualificar o legislativo aos olhos da sociedade. Sim. Antes da gente entrar para falar um pouco sobre o voto consciente, que recado que você, além do trabalho que a gente faz aqui de observar mesmo, de entrar no site, entender por meio da metodologia e entender mesmo como funciona as casas legislativas e o próprio Poder Executivo em outros projetos que a gente faz aqui também, e tem dado muito certo, porque o nosso trabalho aqui também principalmente é trabalhar com a educação cidadã, a educação fiscal, entender todo esse processo, e a gente tem tido retornos. Que recado mesmo que você daria à sociedade civil, ao cidadão e à cidadã comum, para continuar fazendo esse trabalho que a gente, não só por meio de uma organização, mas assim, a pessoa lá sozinha em casa, o que ela poderia fazer para começar, além de, claro, participar dos projetos que a gente conhecer, esses projetos que a gente tem trabalhado aqui no Observatório, mas também outras iniciativas. Qual é o recado que você daria? Bom, eu acho que existem alguns pontos que são muito importantes. Primeiro, a pessoa precisa acreditar na política. A pessoa precisa acreditar na democracia. A pessoa precisa respeitar que existem, obviamente, vereadores, grupos políticos que pensam muito diferente daquilo que ela quer e deseja, e pensa, e olha e observa. Esses 3 parâmetros são essenciais para quem quer enxergar a política. 4, toda vez que as pessoas não olham, alguém vai fazer alguma coisa que talvez você considere errado. Pode até não ser errado, mas que talvez não seja do jeito que você gostaria que fosse. Então, gostar de política, gostar da democracia, compreender que existem ideias diferentes e, a partir de então, agir. Aí vem a questão. Para agir, eu preciso conhecer as regras do jogo. Todo parlamento tem um regimento interno. Todo parlamento tem um documento formal dizendo como ele funciona. Então, no Brasil existem 5.570 regimentos internos de câmaras municipais, muitas vezes bastante parecidos, mas existem. 27 regimentos internos das Assembleias Legislativas, incluindo a Câmara Distrital do Distrito Federal, e 2 regimentos internos, um da Câmara dos Deputados, um do Senado, e existem documentos falando do funcionamento do Congresso Nacional quando as 2 casas estão juntas. Se a gente quer olhar para um legislativo, a gente precisa conhecer esses documentos. Na Constituição Federal, nas Constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais, existem atribuições específicas dos parlamentos. Então, você gosta do jogo, você entende que precisa jogar, você percebe que mesmo não gostando, você tem uma atuação ou deve acompanhar, você precisa ler a regra. A gente não lê nem manual de instruções de aparelho que a gente compra, mas a gente precisa ler a regra. E a partir disso entender que para fazer esse acompanhamento, só por acompanhar, as pessoas podem fazer sozinhas, mas se elas efetivamente querem impactar, elas precisam se juntar. E ao se juntarem, conhecendo as regras, eu acho que a gente aumenta muito a percepção das pessoas acerca da importância da política e fazem com que a política comece a jogar a seu favor. E, de novo, a favor de um determinado grupo, que pode ser contra outro, que também quer que a política lhe seja favorável, que pode ser contra um terceiro, um quarto, um quinto, um décimo, e é assim que se constrói democracia na vida. É contrapondo ideias diferentes, é desejando coisas diferentes, e aí vem um ditado antigo, o famoso quem pode mais chora menos, e as pessoas dizem, os poderosos, os ricos, os isso e aquilo. Eu concordo plenamente que estas figuras tenham mais impacto, mas elas só têm mais impacto
porque elas fazem mais pressão e fazem mais força. Se o cidadão perceber isso, provavelmente ele também passará a fazer impacto, a causar impacto e a fazer mais força. A política é um conflito natural de ideias. Perfeitamente. Né? E precisa muito legal. continuar. E para a gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho sobre o voto consciente, sobre esse movimento, como que ele está crescendo, como que vocês estão trabalhando com ele. Bom, o Voto Consciente é uma organização não governamental, na verdade ela é uma OCIP, que existe como movimento desde 1987, portanto a gente já tem aí 32 anos de existência, 33, 34, 35, a gente espera poder comemorar esses anos todos pela frente. Ele inicialmente começou fiscalizando o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, depois na Assembleia, depois de centenas de cidades, depois se retraiu um pouco e ficou numa ótica mais, ou numa lógica mais de educação política e de fortalecimento do legislativo. E nos últimos poucos anos a gente tem tentado gerar muito material de fortalecimento do poder legislativo. A gente reavivou um prêmio chamado Prêmio de Boas Práticas Legislativas, que premia câmaras municipais, vereadores e câmaras municipais do estado de São Paulo, recentemente. A gente publicou dois livros recentemente sobre educação política. Um chamado Educação Política, tentando definir o que é educação política e como o Voto Consciente tem feito trabalhos de educação política. O outro chamado Poder Legislativo Municipal, né? Entender de política começa por aqui, em que a gente tenta dizer o que é uma Câmara Municipal e como ela funciona e qual a importância dela na vida das pessoas, estimulando, enfim, um olhar mais acurado sobre isso. A gente tem uma parceria muito bacana com o jornal Estado de São Paulo, em que a gente tem 2 textos por semana de um grupo de 20 cientistas políticos falando sobre a importância do poder legislativo, um podcast por semana, apoiado pela Fundação Konrad Adenauer e pelo jornal Estado de São Paulo, junto com o Voto Consciente, em que eu e o cientista político Vitor Oliveira, lá de Brasília, a gente fala sobre coisas do parlamento em geral. Enfim, é um movimento predominantemente feito por voluntários, com o objetivo claro de se movimentar em torno de 2 pilares essenciais: o fortalecimento dos parlamentos, da ideia da importância do legislativo para a democracia e da educação política para a democracia. É isso que a gente faz, por vezes dá a sensação de que é muito, por vezes dá a sensação que é pouco, por vezes a gente está entusiasmado, por vezes a gente está desmotivado, mas eu acho que isso acontece em qualquer organização do terceiro setor e o objetivo efetivamente é fazer com que a gente goste, olhe e respeite mais do que tudo a política e a democracia.